Quarta-feira, 30 de novembro de 2022, primeira semana do Advento, refletimos o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Hoje a igreja celebra a festa do apóstolo Santo André, em sintonia orante com a Igreja do Brasil, por ocasião do terceiro ano vocacional, vocação, graça e missão. No evangelho que nós ouvimos, contemplamos a vocação dos quatro primeiros discípulos, entre eles André, o irmão de Pedro. Pela graça e pela fé, Pedro e André, Tiago e João, imediatamente, por conta do convite feito por Jesus, abandonam tudo o que tinham, por pouco que fosse, redes e barcas, para assumir a missão de seguir Jesus. A vocação desses discípulos é modelo para nós de desprendimento, de pronta aceitação do chamado do Mestre para a missão evangelizadora. Os farei pescadores de homens. A partir do primeiro momento, o chamado de Deus, ele tem sempre a graça, que é própria vinda do Pai, de Deus Pai, o chamado do Filho para uma missão específica: ser pescadores de homens, anunciar e levar a boa notícia do que o reino de Deus está no meio de nós. Vocação, chamado à vida, chamado a um compromisso, a uma missão, a uma vocação específica. Não todos são chamados a ser sacerdote, não todos são chamados ao matrimônio, nem todos são chamados à vida religiosa consagrada. A vocação é própria de cada ser humano. Pelo batismo, nós somos ungidos para uma vocação, a salvação e a santidade. André é chamado a ser pescador de homens, quer dizer, a falar daquilo que Jesus fala, a testemunhar aquilo que Jesus testemunha, a ser um discípulo, uma pessoa entregue à evangelização, a formar parte de uma comunidade coesa e firme e forte, com o propósito da evangelização, ser missionário de Cristo Jesus. O discípulo é aquele que responde positivamente ao Senhor, se entrega, se doa, deixa tudo, vive uma vida de humildade, de simplicidade e, mais do que isso, de generosidade, de entrega total, de doação de si. A graça de Deus trabalha nessa vocação. Em todas as vocações, a graça de Deus trabalha. A graça de Deus santifica. A graça de Deus o capacita para a evangelização, ou melhor, para a missão. A missão é dada por Jesus. Nós assumimos o chamado e Jesus nos dá todas as capacidades para desempenharmos a missão que Ele deseja que cada um de nós desempenhe. O chamado é de Deus, a vocação vai se construindo lentamente na nossa vida e pouco a pouco assumiremos com fé e amor o que o Senhor
pede de nós. Que nesse dia possamos celebrar com alegria os primeiros 4 discípulos do Senhor, e nós também somos chamados a sermos discípulos e missionários para anunciar a comunhão, a participação e a missão na vida da Igreja, a ouvir o chamado e a desenvolvê-lo ao longo da nossa existência. Que Deus abençoe você.